Oi pessoal, muita paz para todos, espero que todos estejam bem. Prosseguindo com o nosso estudo das segundas-feiras, hoje nós vamos falar da terceira parte do Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, ou Bem-aventurança, né? Nós estamos no estudo 54 e nós dividimos em três para facilitar, né? Três partes para facilitar o entendimento. É um estudo assim, mais aprofundado, que as pessoas que têm acompanhado os nossos estudos, é um estudo assim, um pouco mais fora do comum, como as pessoas veem, né? E esse estudo inteiro é baseado na obra do Pastorino, Sabedoria do Evangelho, e traz interpretações importantíssimas. Como nós vimos nos estudos anteriores, as bem-aventuranças elas são 7. Isto é, bem-aventurados aqueles que passam por esses 7 processos para encontrar o reino dos céus. O estágio evolutivo que a gente precisa, né? Então, as 7 bem-aventuranças, do ponto de vista interpretativo, nos apresentam 7 passos essenciais para a nossa evolução íntima, a evolução íntima de todas as criaturas, para atingir aquilo que Paulo de Tarso disse que a gente precisa na carta aos Efésios. Ele fala que o objetivo do homem, ser humano, é atingir a estatura de varão perfeito, né? Então Paulo afirma que todos deverão alcançar, até que todos nós cheguemos à unidade da convicção e do pleno conhecimento, pela vivência do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, de ser humano perfeito. Nós estamos aqui para deixar a centelha divina caminhar para o processo evolutivo até atingir a perfeição. Certo? Isso significa, então, que nós precisamos trabalhar o ponto de vista nosso de desenvolvimento evolutivo até que consigamos que o Cristo viva plenamente em nós. E a nossa vida seja totalmente unificada à dele. É legal isso? Então vamos ver o primeiro passo. O primeiro passo do processo evolutivo é o plano físico. Então nós temos 7 planos. É como se nós estivéssemos falando também, do ponto de vista da nossa interpretação, das dimensões. A primeira dimensão, ou o primeiro plano, é o plano físico, é o mineral. E tem como expansão desse plano a vibração das forças materiais. Gente, olha que interessante. Bem-aventurados os mendigos de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não há nada mais primitivo do que o alimento, e em especial o alimento quando foi fabricado. Por isso que a relação do Cristo com esse plano é traduzida no versículo João 6,51, que ele diz: eu sou o pão vivo. Pão, o primeiro alimento que o homem conseguiu produzir. Pão, alimento, é necessidade extremamente básica, né? É o primeiro plano, então. Significa que todos aqueles que ainda presos à matéria, que é o nosso caso, estamos aqui, né? Ainda presos pelo laço perispirítico, né? Mesmo ainda presos à matéria, já atingiram um certo grau. Veja bem, para a gente mendigar o espírito, a gente já evoluiu. Lógico. É que a gente fala, se você é carente ou pobre de recursos materiais, você vai buscar recursos materiais. Se você é carente, é pobre de amor, de afeto, você vai buscar esses recursos.
Mas se você é carente de espírito, nós vamos buscar, nós vamos mendigar. Por isso que esse verbo, essa expressão, não vou dizer verbo não, que a gente falou na semana passada, o Pastorino traz isso muito bem, porque em várias passagens bíblicas que a gente conhece, traduções, tem bem-aventurados os pobres de espírito. Quando o Pastorino traz para nós a ideia de mendigar, ela é muito mais expressiva, porque nem todo pobre mendiga. As pessoas são pobres, mas não mendigam, né? Então a gente vai precisar mendigar, clamar pelo Espírito, porque nós estamos lá no primeiro passo ainda. Então todos aqueles que ainda presos à matéria já atingiram um determinado grau evolutivo, que já sente, né, a necessidade de compreender que ele precisa passar do estágio da matéria para o estágio do Espírito. Aqueles que já controlam as questões materiais, as sensações, as emoções, já conseguem fazer isso? Então mendigam o Espírito ansiosamente, sentindo para esses espíritos, para essas pessoas que mendigam, que o único pão vivo que vem do céu é o Cristo interno, isso já está na gente, já habita em nós. É a centelha divina que já está em nós, a gente só precisa despertar. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo já é o plano etéreo, simbolizado para nós aqui na matéria, no plano vegetal. E que tem por expansão a sensibilidade, né, as sensações. E essas forças são as forças etéreas que comandam esse segundo passo. Bem-aventurados ou felizes os que choram, porque serão consolados. O segundo passo. E a atuação do Cristo nesse plano significa: eu sou a luz do mundo. Primeiro é o pão. Eu sou a luz do mundo. Também escrito em João, capítulo 8, 12. Olha que legal. A primeira necessidade nossa é o pão, é o alimento, depois é a luz. Além, então, da prisão da matéria, o espírito que já compreendeu a necessidade de evoluir procura se libertar também das sensações causadas pelas forças externas. E como isso é difícil, né? E chora pelo fato de ainda se ver preso aos nossos 5 sentidos, isso é, encarnados. E são 5 sentidos que nos limitam. São por essas 5 portas que entram todas as tentações, as provações, os sofrimentos que acabam ferindo a nossa sensibilidade. Felizes então os que choram por essas razões, pois serão consolados com a libertação dessas angústias, que são torturantes. Às vezes a gente nem percebe quão torturantes elas são, mas já compreendem que tais angústias torturantes são ao mesmo tempo o próprio processo de purificação. Nós que estamos no segundo passo, nessa segunda dimensão, nesse plano. O terceiro plano é o plano astral, isto é, o plano animal. Agora, olha que legal, nesse plano já impera a ideia da lei da justiça e a expansão desse passo são as emoções. Bem-aventurados ou felizes os mansos, porque herdarão a terra. O Cristo, nesse plano, significa: eu sou a porta das ovelhas. Também João, capítulo 10, versículo 9. Olha, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta por onde as minhas ovelhas passam. Como diz Jesus também,
Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelo seu rebanho. As minhas ovelhas ouvem minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. É isso. Então Jesus é a porta por onde entram as ovelhas, simbolizando o processo da mansidão. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. O que significa então? Além do corpo, das sensações, a criatura sente à proporção que evolui o atraso que causam a eles as emoções. Gente, as emoções são bem complicadas. A maioria dos nossos problemas advém das nossas emoções, né? Por quê? São ainda puramente animalizadas na alma. Ânimo, alma. As emoções são movimentos anímicos, né, próprios de cada pessoa, entre os polos extremos, tipo o amor como algo positivo e o ódio ou o egoísmo como algo negativo, com todos os seus matizes. O que mais prende o espírito ao ciclo reencarnatório, às nossas muitas encarnações, exatamente a faixa emocional, né? Todo o apego que a gente tem. Repito, tudo na nossa vida é guiado, aqui na nossa vida material, pelo processo emocional. Tanto as emoções que a gente chama de emoções positivas, quanto aquelas emoções não tão positivas. O amor é emoção. A prática da caridade é emoção, mas o ódio, o rancor, a vingança também são emoções. Né? Então isso é que nos prende. Porque a gente acaba se confundindo com o processo evolução, com o processo da evolução nossa, quando experimentamos a relação ao polo positivo. Veja bem, a gente nesse plano, nesse terceiro passo aqui, a gente não consegue compreender muito bem o que é negativo e o que é positivo, semelhante ao que Jesus disse. Vamos deixar o joio e o trigo crescerem. Porque quando eles são pequenininhos, eles parecem muito, é a mesma coisa das emoções. Às vezes a gente acha que uma emoção é muito salutar e não é. Quem vai fazer a separação do joio do trigo é exatamente o Filho do Homem, isto é, o espírito jamais amadurecido. Porque a gente não sabe. Igual a gente fala diversas vezes nas reuniões, a tolerância é positiva ou negativa? Vai depender de que eu estou tolerando. A coragem é positiva ou negativa? Depende. Tudo depende do estágio que cada um se encontra. Né? Eu até falo muito no livro O Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, que trata dessas questões. De repente, um belo dia a gente aprende que a gente fala assim, poxa, mas eu tenho tanta coisa que eu acho ruim. No final você vai perceber que aquilo que você achava tão ruim talvez fosse a melhor parte que você tinha. Porque é um processo de descoberta. Então esse é o terceiro passo, ele é fantástico para a gente pensar. O que acontece nesse passo? A criatura que sente emoção, olha que legal, gente, e que chega a chorar, por exemplo, que se emociona com a dor alheia. Presta atenção nisso que eu estou dizendo. Que chega até as lágrimas quando vê uma situação de dor. E que até sente essa emoção nela mesma. Ou aquela pessoa amorosa que vibra emocionalmente diante de uma pessoa amada. Ou até um orador espírita, ou pastor, ou padre, sei lá o que é, por exemplo, que acaba derramando lágrimas
emotivas quando narra os sentimentos de Jesus e que acaba comovendo, né, a plateia, um auditório. Tudo no afã de levar as pessoas à reforma mental. Todas essas pessoas estão ainda agindo no plano animal, que é o das emoções. O amor, a caridade, a prece que Jesus ensinou não são manifestações emotivas, precisamos entender isso. Mas sim processos espiritualizantes. São aspectos espirituais. E só poderão ser puras, elevadas, divinas, quando não tiver mais emotividade. É muito interessante a gente perceber isso. Alguém vai dizer, mas Adelson, então nós vamos perder as emoções? Não, nós vamos qualificá-las. Por quê? Como a gente não tem a visão do todo, a gente tem uma visão só de uma encarnação, só de um processo, aí a gente faz um julgamento errado daquela situação. Porque estamos presos às emoções. Um espírito superior, ele não tem emoção materializada que nem nós temos. Todas as nossas emoções são materializadas ainda. E a libertação, nós temos que buscar, por exemplo, é a libertação dessa emotividade. Não é uma coisa tão simples, porque a gente recebe, por exemplo, um ser. Como é que você não vai se apegar a um filhinho que você tem, que você adora, aquele negócio, né? É muito difícil a gente entender isso, né? Mas o processo espiritual vai caminhar para isso. A libertação, então, dessa emotividade é obtida quando a criatura conquista a mansidão, quando ela sabe de si, que nem eu falei, bem-aventurados os mansos. Os mansos, no sentido espiritual, são aqueles seres que já têm neles a mansidão, porque já se conhecem. Aí você faz um julgamento perfeito, quando você já se conhece. Quando você não se conhece, você cai em contradição toda hora nos seus sentimentos, nas suas emoções. Então, a libertação dessa emotividade a gente vai conseguir quando caminharmos para a mansidão, a paciência, a resignação ativa. Não é a resignação de aceitar as coisas por aceitar. A conformação de tudo que ocorre. Não é isso. É um consentimento, essa resignação ativa, é um consentimento que o espírito tem. Não necessariamente que a alma, o ânimo, a parte animal nossa tem, né? Vencidas então essas emoções, isto é, todas elas, as boas e as más, aí nós vamos encontrar a mansidão, uma mansidão inalterável. Aí sim, nós vamos passar a herdar a Terra. Veja bem, não só a Terra planeta, não, mas principalmente a nossa Terra íntima, através dos processos reencarnatórios que a gente vai se depurando a cada existência. Não é legal? Eu confesso que eu não tinha pensado nisso, mas a gente vai avançando no processo evolutivo, né? Vocês já pensaram se Deus fosse tão emotivo, Deus Pai, Criador de tudo, fosse emotivo com tantas coisas que a gente vê aqui de tristeza aqui na Terra? Como é que ele iria ordenar os seus infinitos universos? Eu fiz um exemplo top, né? Já fui logo direto em Deus. Mas mesmo os espíritos mais superiores, eles não podem sentir essas mesmas emoções, não. Vamos baixar um pouco mais a bola. Um médico, por exemplo, se ele for extremamente emotivo, ele vai ser acabado do hospital todo dia. Porque ele tem que tomar uma série de atitudes, ele tem que cortar pessoas, ele tem que entubar pessoas, tipo isso. Uma pessoa um pouco mais frágil, que não pode ver uma gota de sangue, fica difícil. Estou fazendo uma comparação bem grosseira, né? A gente precisa caminhar para o entendimento, a resignação ativa das emoções. Porque senão a gente cai no sentimentalismo, que é uma coisa bem complicadinha e que atrasa bastante a gente, né? O nosso quarto passo, então, é o plano intelectual já. O homem,
Aí já tem a lei da liberdade nesse processo. A expansão desse plano é a oposição entre eu e não eu, ser e não ser. E as forças que atuam são as forças humanas. Bem-aventurados os famintos e sequiosos da perfeição, porque serão fartos. O Cristo, nesse plano, é exatamente aquilo que eu disse. Eu sou o bom pastor, que está escrito também em João 10:11. Olha que legal que é isso. Felizes os famintos e sequiosos de perfeição, porque serão fartos. Eu repito, né? Em várias versões também está escrito felizes o que tem sede e fome de justiça, porque serão fartos. Essa não é a melhor tradução, segundo o próprio Pastorino. A melhor tradução, então, é aqueles que são sequiosos de perfeição vão ser fartos. Porque o nosso caminho, nós que eu digo do ser humano, da centelha divina que está em nós, o nosso caminho é atingir a estatura de varão perfeito. Isto é, a plena unidade com o Cristo íntimo, com o Cristo que já está em nós. No plano intelectual, então, a criatura já começa a ter a capacidade do raciocínio, de discernimento. Que nem eu falei, se eu não conheço o joio e o trigo, como é que eu vou fazer? Da escolha. O condicionamento da própria vida. Ele já consegue fazer a divisão satânica. Quando digo satânica, é de um processo dual que a gente tem. Diabo significa adversário. O processo satânico significa o eu e o não eu. Nessa dualidade que a gente tanto fala, né? Seria assim, eu contra todo mundo. Que isso? A gente já vai distinguir que a coisa não é por aí. Eu não tenho que ficar lutando eu e não eu, porque efetivamente não existe não eu. Só existe eu. Intelectualmente começa a buscar todas essas provas de tudo. Vai indagar o porquê de que tudo está acontecendo e só vai aceitar aquilo que o próprio processo evolutivo tem a capacidade de compreender. É a ideia do joio e do trigo certinho. Quando eu compreender o que é joio em mim e o que é trigo em mim, eu não vou mais cultivar o joio. Quando eu sentir que as minhas emoções estão me arrastando para labirintos satânicos ou diabólicos, eu preciso conhecer isso, raciocinar sobre isso. Por isso que a ideia do autoconhecimento é aquela. Eu não posso perguntar assim, o fulano me chateou. Eu posso até pensar, não tem problema nenhum. Mas do ponto de vista desse quarto passo aí, eu vou dizer o seguinte, por que eu me chateei com aquela observação da pessoa? Isso é processo de autoconhecimento. Igual nós já falamos diversas vezes. Muito legal, então, esse quarto passo. Nesse quarto passo, então, conforme a gente disse, vigora a lei da liberdade. E são felizes precisamente aqueles que buscam essa perfeição do caminho e não a tortuosidade dos enganos. Como está escrito lá no próprio Velho Testamento, fazei caminhos retos para os vossos pés. É isso, e não caminhos tortuosos. Como diz João Batista, endireitai as veredas do Senhor. Então vamos fazer caminhos retos. Né? Vamos tirar os vales em nós, os vales depressivos, e os picos também. Nós vamos colocar o nosso caminho um pouco mais plano, porque a gente, às vezes você está com aquele gráfico senoide é praticamente a gente. Ora você está aqui embaixo, ora você está lá em cima. Então isso não é saudável do ponto de vista espiritual. São experiências que nós vamos um pouco achatando até a gente conseguir caminhar conforme está escrito. Fazei caminhos certos
para os vossos caminhos retos, para os vossos pés. Essa retidão em todos os sentidos, de ser correto, né? Então são aqueles que se esforçam para se conformar com o espírito reto, repito, e não a matéria, porque a matéria, gente, está em constante transformação. Se eu me pego a matéria, amanhã eu estou destruído, a coisa morre, as plantinhas morrem, vem uma enchente, derruba uma cidade inteira e vai por aí fora. Então a matéria está sempre em constante mudança. Então eu não posso ficar preso a isso, porque isso é completamente temporário, né? A natureza, por exemplo, a gente fazer uma observação, ela praticamente não tem linha reta. Olha para vocês verem a natureza. É muito difícil achar uma árvore reta, uma montanha reta, uma campina reta. Então a gente precisa caminhar para a nossa retidão. O Cristo, então, nesse plano que eu sou o bom pastor, é aquele que pode nos guiar ou guiar o rebanho com segurança total e um amor absoluto. Nesse caso também nós temos uma prece, nós temos o trecho do Pai Nosso bem interessante, que é: dá-nos o pão substancial, ou seja, o alimento básico que está acima da substância nossa, que está no espírito, que é a iluminação do nosso intelecto, porque o nosso intelecto engana demais também. Porque nós estamos aqui para trabalhar as emoções, nós já falamos aqui, e trabalhar também o processo da nossa razão, do nosso intelecto. O quinto passo já é o plano do espírito, é o super-homem. Super-homem é uma ideia trazida por Nietzsche, não é do seriado de televisão nem nada. É trazida, o super-homem, por exemplo, é aquele que já se conhece, aquele que já se trabalha, né? Já está em serviço de melhoramento. Tem como expansão a compreensão do eu real. As forças já são super-humanas. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. O Cristo nesse plano significa: eu sou a ressurreição e a vida. Também João, capítulo 11, versículo 25. Nesse quinto plano, então, a criatura já superou esse processo intelectual que eu disse. Já amadureceu também o intelecto. Já ascendeu acima da personalidade dividida, que é a personalidade egóica, a nossa personalidade. Já compreendeu que o eu real não é mais do quarto passo, do quaternário, aquele quadrado que a gente desenha lá no quadro. Já não é mais. A gente já sabe que aquilo é uma manifestação temporária e ilusória, mas de um espírito eterno. A essência, o triângulo, é que significa para nós o espírito eterno. É lógico, né, que vendo isso, a gente percebe que só tem um caminho: o aperfeiçoamento contínuo. Não tem como parar. Sem paradas, sem retrocessos, sem voltas, né? Com essa percepção, então, dedica-se a Deus, às criaturas e às criaturas de Deus. A gente vai fazer o nosso Cristo íntimo encontra com a gente e a gente encontra com o Cristo íntimo. Servindo, então, a Deus com todas as suas forças, porque eu sou criatura, eu sou filho. Então, eu vou servir ao meu Pai. A nossa personalidade vai servir ao Espírito. O sexto passo, então, já é o plano mental. É caracterizado pelo processo da perfeição, a expansão, o eu único em todos, a fraternidade. Já são as forças angélicas, né? Nesse processo de dimensão. Felizes os limpos de coração, porque verão Deus. O Cristo que está nesse plano: eu sou o caminho, verdade e a vida. João 14, 6.
Nesse sexto plano mental, o homem conquistou a paz íntima já, a harmonia integral no corpo e no espírito, e já compreendeu que o seu eu real é único em todas as criaturas, e não importam mais as manifestações externas e transitórias que esse eu real assuma. As forças angélicas já estão a serviço e com elas já sintonizam todos aqueles que já têm essa compreensão. Né? Felizes então os limpos de coração, corresponde exatamente a esse plano. Já que a criatura que atingiu esse ponto de desapego de tudo, tem um coração totalmente limpo e vazio, né, para ser preenchido. Preenchido por quem? Pelo Cristo íntimo. Superou as emoções, já ama sem mistura de emoção, ama integralmente, sem distinções, a tudo e a todos. Reconciliar com todas as coisas dos céus e da terra. Essa é a ideia. Reconciliar com o seu próximo. Pois sabe por experiência pessoal que o eu é o mesmo em todos e em tudo. E, portanto, todas as criaturas são espíritos criados por Deus. Como diz Paulo de Tarso de uma forma bem também na carta aos Efésios, as criaturas são um tantão, mas o espírito é mesmo, é um só. Essa parte é muito fantástica para a gente entender. O espírito divino é um. O sétimo passo já é, então, o ponto divino, né? Ou ponto átimo, como dizem outras culturas, né? Ali já impera a beleza. A expansão do sétimo passo já é a fusão total com Deus e as suas criaturas. Já formamos uma só coisa. E as forças que manifestam ali são as forças divinas. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O Cristo nesse plano, eu sou a videira e vós os ramos. João 15:1. Nesse plano, então, divino, vigora a lei da beleza. Daí, tanto para atrair a todos a beleza, em qualquer dos seus graus e planos. É engraçado quando no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, quando Jesus plasmou o planeta, ele teve como base, a base de criação do planeta, de formação do planeta, a beleza e a utilidade. Olha que legal. Então, quando tiver essa terra maravilhosa assim, quando Jesus então estatuiu as bases da vida organizada na terra, diz o livro, Jesus elegeu a beleza e a utilidade. Porque nesse ponto, então, já a união ela é mais intermitente, não é mais intermitente, a gente já não fica acendendo e apagando. Porque a gente já superou a visão direta. Já estamos num processo de contemplação absoluta, constante, numa integração perfeita. É a unificação que nós falamos do quadrado com o nosso triângulo, simbolizando aquilo que Jesus disse: eu e o Pai somos um. A criatura, através da vivência com Cristo, unifica-se, funde-se com todas as suas criaturas, com todas as suas personalidades nesse plano. Jesus disse: eu sou a videira e vós os ramos, e afirma a seguir que só podem ter vida os ramos que permanecerem na videira. O que é isso? Cristo só estará integralizado com a humanidade porque ele é a cabeça, como diz Paulo de Tarso, e nós somos os membros, né? A visão é a mesma. Quando então essa cabeça estiver unida, todos os membros estiverem unidos à cabeça que é o Cristo, na unidade total e fundamental. O nome é a representação externa da substância. Quando então essa humanidade, em todas as partes, que são a manifestação externa, né,
do Cristo cósmico estiver já santificada já no processo da perfeição, então o Cristo poderá dizer realmente: completei a obra, assim como ele disse. Tudo aquilo que o Senhor me confiou, na oração que Jesus faz para os discípulos, todos aqueles que o Senhor me confiou, eu realizei o meu trabalho. Eu não perdi nenhum desses pequeninos, Jesus disse. Esse é, portanto, o pedido da prece desse plano: que teu nome, tuas manifestações sejam santificadas. Quando a gente fala de santificado, seja o vosso nome, é relativo a esse plano, quando a gente faz a oração belíssima do Pai Nosso. Terminando então esse estudo, que eu acho muito, muito legal mesmo, essa diferença, não há diferença, conforme a gente faz em todos os estudos, em relação à interpretação profunda e à interpretação simbólica, né? A interpretação tão profunda, ela não difere muito do que está escrito, não. Porque realmente todos os que entram ou procuram entrar pela estrada do aperfeiçoamento em busca do Cristo interior encontram grandes dificuldades de todos os lados. A porta é estreita, né? Conforme a gente já aprendeu. Da parte de todas as criaturas que são externas, isso é, das nossas personalidades. E da parte dos próprios veículos inferiores, conforme eu disse. As dificuldades aparecem, às vezes a gente acha que nem vai dar conta, né? São insuperáveis, mas a gente vai dar conta. Daí, quando Jesus fala assim: esforçai-vos por passar pela porta estreita, é exatamente esse processo que a gente vai ter que trabalhar. Todos os atropelos que a gente vê aqui na nossa existência investem contra aqueles que já querem se destacar no processo evolutivo da humanidade. Quando a pessoa já quer sair daquele processo comum da humanidade, ele vai achar situações delicadas. Porque o polo negativo, as emoções doentias, elas nos atraem muito mais. Só que agora a gente já está tendo noção para começarmos a entender esse processo. E nós já ficamos presos durante muitos e muitos milênios. Gente, obrigado por vocês terem me ouvido. E na segunda-feira próxima a gente continua os estudos, já seguindo a própria obra, já no outro estudo, tá bom? Nós encerramos hoje o estudo das bem-aventuranças nessa terceira parte. Obrigado, gente, e que haja sempre muita paz e equilíbrio em nossas mentes e corações.